Muito bem. Antes de iniciarmos os trabalhos da nossa palestra, gostaríamos de fazer uma indagação aos presentes. Quem não gostaria de bem viver? Ou será que gostaríamos de viver bem? Há uma diferença entre estas duas colocações. Pode ser que para muitos não haja diferença, mas nós iremos conceituá-los de maneira diferente para ficar mais claro. O viver bem, ele está ligado ao estilo de vida, ao mundo material, mais precisamente. Nós costumamos dizer, por exemplo, que o fulano vive bem. Ele tem um bom emprego, tem um belo carro, uma casa confortável, viaja seguidamente. Então, nós costumamos dizer que o fulano vive bem. E existe uma grande parte da humanidade, neste mundo materialista ainda, que muitas vezes até mesmo se sacrifica para adquirir as coisas, para ter coisas materiais. Já o bem viver, este está relacionado ao nosso mundo íntimo, à nossa alma. É a vivência de valores, como paz interior, paz na consciência, harmonia com as pessoas, harmonia com a natureza, com o universo. O indivíduo, ele pode viver bem, mas pode não bem viver. E o contrário também é verdadeiro. E é este conceito que nós iremos trabalhar a palestra dessa noite. Para viver bem, do que precisamos? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a conviver, pois não há possibilidade de bem viver sem saber bem conviver. Urge dentro do ser humano a necessidade da convivência como forma de equilíbrio e sanidade física e mental. Apesar de precisarmos de momentos de solidão, de oração, meditação, muitas vezes, até mesmo para fazermos uma reavaliação sobre nós mesmos. Mas, na maior parte do tempo, o contato é com o contato humano que nós nos sentimos felizes e podemos bem viver. Então, como está a nossa convivência com as outras pessoas? Começando pela família. Conseguimos nos dar bem, viver em harmonia, em paz, em nossa casa, com nossa esposa, nosso esposo, com os filhos, os pais, irmãos, sogro, sogra, cunhados, enfim. Como está o meu relacionamento com os meus familiares? E no meu trabalho, com meus colegas, o meu chefe, consigo me relacionar bem
no colégio, na universidade. No livro dos Espíritos, no capítulo 7, na parte 3, pergunta 768, Kardec, o codificador, ele fez a seguinte pergunta aos espíritos superiores: diz o seguinte: o homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal, ou há neste sentimento um objetivo providencial mais geral? Aí a resposta dos benfeitores: o homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É preciso o contato dos outros homens. No isolamento ele se embrutece e se debilita. Ainda há uma observação de Kardec, que diz: nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros, para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não de forma isolados. Conforme vimos aqui, a lei do progresso. Nenhum homem tendo as faculdades completas, nós precisamos uns dos outros. Um faz máquinas, o outro conserta. Um faz casas, o outro faz carros, e assim a humanidade mutuamente se ajudando. É a lei do progresso. Os amigos espirituais enfatizam a interdependência entre os seres, mecanismo que a divindade colocou para as criaturas aprenderem, no auxílio mútuo, no atrito das diferenças, a arte de conviver, praticando a caridade, o amor e o perdão. A essência da convivência é aceitar o outro, o que ele tem para nos oferecer, sem exigir o que acreditamos merecer. Se aquilo que nos foi ofertado não é compatível conosco, nada nos impede de buscar outras formas de troca com esta mesma pessoa, ou até mesmo com uma outra pessoa, sem que isto seja considerado uma rejeição, se respeitada devidamente a individualidade do próximo. Tudo na vida se relaciona, se resume aos relacionamentos que nós construímos em nossa caminhada. Relacionamento com os outros, relacionamentos conosco mesmo, com nós mesmos, e principalmente a relação que construímos e que temos com o nosso Criador e com seu Filho Jesus. Para quem é vendedor, a área que eu atuo, nós costumamos dizer que para alguém ser bem-sucedido, ele precisa ter construído relacionamentos sólidos, à base de confiança, e assim será bem-sucedido. E assim também é no lazer, na sociedade. Mas será que é possível conviver com um outro em clima de harmonia, mesmo quando este outro possa ser um elemento perturbador? Imagine
quem convive, sabe que não é fácil, certo? Mas nós sabemos também que nós podemos conseguir, desenvolvendo em nós algumas virtudes essenciais, importantes para nós, que é a tolerância, a paciência, a caridade e o amor. Quando nós desenvolvemos estas virtudes, nós o conseguimos. E é importante. Vejam por quê. No Evangelho, capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, na segunda parte, os benfeitores da humanidade nos recomendam o seguinte: sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Pois a caridade consiste na esmola dada aos pobres, e é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e consequentemente mais meritória, que é perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Perceberam? Nada acontece por acaso, meus queridos irmãos, amigos. Se vivemos, se convivemos com estas situações muitas vezes um pouco mais difíceis, saibam que Deus assim o permitiu, para o nosso adiantamento. Mas, entretanto, nós não devemos também permitir sermos contaminados com o mau humor dos outros, permitindo que os outros ditem de como será o nosso dia. Se será feliz, alegre, otimista, ou se eu vou ser emburrado também. Aceitar os outros como eles são não significa concordar com ele, nem ficar igual, mas compreender o momento infeliz do outro e, se possível, até mesmo auxiliá-lo para que ele possa superar esse momento. Sim, desejar diminuir o seu sofrimento, procurar proporcionar a ele um maior volume de felicidade, atender suas necessidades. Este é o amor que nós podemos demonstrar. É o amor altruísta, genuíno. Allan Kardec, o codificador, ele, no Livro dos Espíritos, pergunta 893, ele fez a seguinte pergunta aos benfeitores: qual a mais meritória de todas as virtudes? Observem a resposta. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal
para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Observar? É o sentimento altruísta, portanto, a base do próprio bem-estar. E a convivência consigo mesmo. Como está? Como anda? É imprescindível aprender a aceitar-se como se é, com as virtudes, com os defeitos que nós temos, mas sempre aspirando a nossa melhora nos nossos pontos falhos. E nós, muitas vezes, bem sabemos quais são. E isso diz respeito à nossa condição física, intelectual, emocional, psicológica e espiritual. A autoestima, meus amigos, é o conjunto de elementos aceitos como verdades em relação a nós mesmos. É como nós nos vemos, externa e internamente. Ou seja, é o retrato que nós tiramos de nós próprios e como nos apercebemos dos diversos valores da vida. E este conjunto de crença irá nortear, de certa forma, a nossa existência no meio social. Por exemplo, somos confiantes, otimistas com relação aos desafios que se apresentam em nossa caminhada no dia a dia? Ou somos tristes, desanimados, temerosos? Somos felizes, dignos? Ou somos tristes e desanimados? Somos cuidadosos com a nossa saúde? Cuidamos? Fizemos aqueles exames periodicamente que nós temos que fazer? Cuidamos da nossa alimentação? Algum exercício físico que é benéfico para nós? Ou somos simplesmente desleixados, tornando-nos sedentários? A autoestima é importante, porque dela decorre uma série de atitudes na construção do bem viver. Pois onde quer que estejamos, nós iremos refletir este estado psicológico interior, seja no lar, no emprego, na escola, na faculdade, enfim. Nós agiremos de acordo com a nossa predisposição íntima. E não podemos esquecer que a autoestima é um requisito de sobrevivência emocional muito significativo nos dias atuais. Nós precisamos nos amar. Eu sempre gosto de mencionar como exemplo o nosso Divaldo Pereira Franco, um dos principais palestrantes espíritas da atualidade, aos 90 anos, com saúde perfeita, viajando ainda pelo Brasil afora e muitas vezes até no exterior. Quando ele é indagado a que se deve esse vigor, essa sanidade, essa disposição, ele sempre diz que é preciso viver com alegria, é preciso sermos otimistas,
não alimentar qualquer tipo de sentimento negativo que vá te fazer mal, que vá nos fazer mal. Sentimento de rancor, sentimento de raiva ou coisa parecida. Não devemos alimentar esse tipo de sentimento. Haroldo Dutra Dias, também um dos principais palestrantes e pesquisador, ele nos deixa um exemplo interessante que eu gostaria também de compartilhar com todos vocês. Observemos. Diz o seguinte: ao entrarmos em um avião, você recebe o seguinte aviso: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você e depois auxilia as pessoas. Ele enfatiza que isto é importante. Por quê? Jesus nos ensinou que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, primeiro, meus queridos amigos, nós temos que cuidar de nós, orar por nós. Lógico que devemos, podemos e devemos orar pelos outros, mas nós devemos cuidar de nós. Quando sentimos alguma melancolia, um pouco de tristeza, façamos oração. Façamos uma prece. Façamos uma higiene mental. Devemos cuidar do nosso espírito, do nosso corpo, porque se nós não nos amarmos, se nós não cuidarmos de nós, poderá faltar oxigênio para ajudar os outros e a nós mesmos. E a minha relação com o nosso Criador, com Deus e seu Filho Jesus, como está? Mantenho o hábito da oração com o Criador e com Jesus? Pois vejam, não é possível bem viver se o meu relacionamento com o nosso Criador e com Jesus, se ele for de desconfiança, de revolta ou de descrença. Compreender Deus como um Pai amoroso, justo e misericordioso faz entender que tudo o que nos acontece não é obra do acaso, mas sim do justo cumprimento das leis divinas. A reencarnação e a lei de causa e efeito, bem compreendidas e bem vividas, fazem com que entremos em harmonia com nosso Pai, levando-nos ao segundo passo para o bem viver, que é desenvolver a gratidão. Nós estamos aqui reunidos, vivos, né? Já agradecemos a Deus hoje por este fato? Não deixemos um dia sequer passar que tenhamos agradecido a Deus por existirmos.
e pelas coisas, tantas, que Deus permite que nós utilizemos. Ser grato não é um gesto, mas deve ser um estado de espírito, meus amigos. A gratidão, ela deve estar impregnada em nós, no nosso olhar, em todos os nossos atos. Perceber que tudo na vida corre ao nosso favor, mesmo as situações muitas vezes complicadas e difíceis, favorecem o sentimento de gratidão a Deus, porque tudo é oferecido por Ele, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, o nosso corpo, a reencarnação, nossa família, o nosso trabalho, o planeta maravilhoso, as oportunidades que temos diariamente para aprender. E quem é grato, retribui. E a única forma de retribuir a Deus é através do próximo. Toda vez que nós servimos a um semelhante nosso, a um animal que seja, uma planta, creio, nós estaremos servindo a Deus, contribuindo com a sua criação, porque Deus, Ele se manifesta ao homem através do próprio homem, através da natureza. Dessa forma, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que gostaríamos, muitas vezes, a pessoa grata, ela está sempre de bem com a vida. E por isso, a gratidão é invariavelmente um dos caminhos que nos levam a Deus e, consequentemente, ao bem viver. O terceiro passo é compreender por que se vive. Segundo Dona Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Pereira Franco, a nossa vida, ela tem um alto grau de significado. É extremamente importância a nossa vida. E descobrirmos o sentido da nossa existência e também por que nós estamos aqui. Veja, é a nossa tarefa mais importante. Portanto, é imprescindível saber por que se vive. Porque se eu não sei por que vivo, como vou saber o que é bem viver? E nós temos duas formas, duas maneiras de viver, que é sobreviver, que se resume a resolver os problemas que surgem no dia a dia, e todo dia nós temos problemas. Evitar o sofrimento, procurar o prazer, buscar alimento quando se está com fome, água quando se está com sede, a sombra quando se quer se refrescar, ou o sol quando se está com frio. Mas nós, queridos amigos, nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Certamente nós estamos aqui por um motivo
muito maior do que este, que é o de fazer da vida algo significativo. Ainda segundo Dona Joana de Ângeles, se observarmos a questão espiritual da vida, se percebermos a necessidade de nós nos iluminarmos com o pensamento divino, toda a nossa marcha será segura e frutuosa. A vida, portanto, ela tem um fim, ela tem uma finalidade. Ela não é o fim, mas ela é o meio para se atingir um fim maior, que é a nossa perfeição relativa. E para isso, é necessário que o espírito tenha a experiência de inúmeras reencarnações, para aprender a desenvolver a si mesmo, tornar-se melhor naquilo que faz todos os dias, convive com as pessoas com quem convive, em qualquer lugar que ele se encontra, para que assim possamos trabalhar em benefício do próximo, praticar a caridade e o amor incondicional vivenciado pelo Mestre Jesus. Com a doutrina espírita, queridos amigos, nós conseguimos entender o sentido da vida, o que somos, por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, porque alguns sofrem mais que os outros, porque alguns morrem mais cedo, o que explica as diferenças, e a justiça divina, onde está? Todas estas indagações que a humanidade se faz até hoje, por milênios de anos, a doutrina, ela responde a estes básicos problemas filosóficos do ser, do destino e da dor, por meio do entendimento da reencarnação, da lei de causa e efeito, da justiça divina, da pluralidade dos mundos habitados e da lei da evolução. Portanto, as bases do bem viver, meus queridos amigos, elas não dependem de fatores exteriores, mas ela depende de uma condição interior. Trata-se de uma decisão que nós precisamos tomar. É uma escolha nossa e depende de uma atitude da nossa parte. Para bem viver, é imprescindível aprendermos. Sofrer é a escolha dos que se cegam, dos que se negam a aprender com a vida. A vida tem gosto. E o gostinho é de felicidade. Se ainda nós não estamos sentindo este gosto, então procuremos rever alguns conceitos, algumas ideias, muitas vezes preconcebidas, rever os próprios propósitos da nossa vida. Ninguém pode sentir-se completo e realizado e bem viver se não estiver em constante ligação com a fonte geradora do bem, que é Deus e Jesus.
Kardec, meus queridos amigos, o nosso codificador, há mais de 160 anos, nos lançou o convite. Sim, o codificador, ele nos mostra nos livros da codificação. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo, sim, é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Pensemos nisso, caros amigos, e seguimos o rumo de nossa vida permanente e imortal para bem viver. Que os queridos amigos espirituais nos emanem muita luz e muita paz. Obrigado. Vamos encerrar com uma oração.